Tem sonhos que desaparecem como névoa quando a manhã chega. Você abre os olhos, olha para o teto, levanta e a cena já se dissolveu. Mas existem sonhos que não vão embora. Eles ficam no corpo, como se a pele lembrasse. Ficam no peito, como se o coração tivesse escutado algo que a cabeça ainda não entendeu. Às vezes você nem lembra de todos os detalhes. Você só lembra do impacto. Uma frase, um corredor, uma porta, um rosto, uma sensação de urgência. Ou uma sensação de paz tão estranha que parece ter vindo de outro lugar. E aí você passa o dia tentando nomear aquilo. Foi só a minha mente cansada? Foi ansiedade? Foi Deus? Foi um aviso? Hoje, eu não quero te empurrar para a superstição. Eu não quero que você vire alguém que interpreta tudo como profecia, como se o céu estivesse enviando código secreto todo dia. Mas eu também não quero te empurrar para o outro extremo, aquele endurecimento moderno que chama toda experiência profunda de bobagem só porque não cabe numa explicação rápida. A Bíblia não trata sonhos como brinquedo e também não trata sonhos como regra para viver. Ela trata sonhos como linguagem, e linguagem exige discernimento. E discernimento, hoje, passa por duas coisas ao mesmo tempo: espírito e sistema nervoso, fé e presença, oração e responsabilidade. Então fica comigo, eu vou te contar histórias. Vou caminhar com você por cenas bíblicas e por cenas do cotidiano. E no final, você vai ter um jeito simples e maduro de lidar com sonhos, sem medo, sem fanatismo, sem se perder. A primeira coisa que precisa ficar clara é isso: sonho não é sentença, sonho é linguagem. E quando você entende que sonho é linguagem, você para de procurar fórmula pronta e começa a buscar sentido. Você começa a perguntar: que mensagem isso carrega? Que emoção isso trouxe? Que parte de mim isso tocou? Na Bíblia, sonhos aparecem em momentos de transição, em momentos de pressão, em momentos em que o futuro está encoberto. José sonha, o Egito sonha, Nabucodonosor sonha, Daniel discerne. Mas repare, em nenhum desses casos, o sonho é tratado como entretenimento. Ele é tratado como sinal de algo maior. E ao mesmo tempo, ninguém ali vive em paranoia. Existe reverência, existe responsabilidade, existe prudência. Agora, aqui entra uma verdade que precisa ser dita com cuidado. Nem todo sonho é espiritual. Às vezes o sonho é o seu corpo tentando processar excesso. Às vezes o sonho é memória misturada. Às vezes o sonho é ansiedade procurando saída. Às vezes é fome, é cafeína, é tela até tarde, é estresse acumulado, é tensão nos ombros e no maxilar. E ainda assim, mesmo quando o sonho nasce no corpo, Deus pode usar isso para te trazer de volta para o caminho. Porque Deus fala com gente inteira, com espírito, mente e corpo. Então eu quero te entregar, logo no começo, 3 filtros simples. Eles vão te salvar de muito sofrimento. Filtro 1. O sonho te deixou mais presente, mais lúcido, mais responsável? Ou te deixou mais paranoico, mais obcecado, mais ansioso? Filtro 2. Isso se repete, vem insistindo? Ou foi uma descarga isolada? Filtro 3. O sonho te chama para a vida, para a maturidade, reparo, cuidado? Ou ele só te chama para medo? Deus pode alertar, mas Deus não te guia pela confusão. E o corpo pode avisar. Mas o corpo também pode gritar quando está sobrecarregado. Agora sim, deixa eu te contar uma história. Ela era uma mulher comum, trabalhadora. A vida toda feita de rotinas, de horários, de obrigações. Uma noite ela sonhou que entrava num ônibus. Até aí, nada demais. Só que no sonho, havia uma placa que não fazia sentido. E quando ela colocava o pé no primeiro degrau, uma sensação atravessava o corpo. Não era medo teatral, era um incômodo sério, como quando você sente que algo está fora do lugar. E no sonho, essa sensação tinha uma frase: não entra. Ela acordou, riu de si mesma, foi para a cozinha, fez café e tentou esquecer. Mas na noite seguinte o sonho voltou, e na outra também. Como se a vida batesse na mesma porta. No terceiro dia, ela saiu para trabalhar e viu o ônibus. A mesma placa, a mesma sensação. E nesse instante,
Ela não pensou muito. Ela apenas obedeceu ao que o corpo e a alma estavam dizendo há dias. Ela esperou o próximo. Horas depois, veio a notícia de um acidente na estrada. Não é sobre mágica. Não é sobre romantizar tragédia. É sobre uma coisa simples. Às vezes, nós chamamos de sonho aquilo que no fundo é um aviso de prudência. E prudência não é paranoia, prudência é presença. Na Bíblia, prudência é valorizada o tempo todo. O sábio observa, pondera, não vive no impulso. É curioso como em algumas histórias, o aviso vem antes da consciência. Vem no corpo, vem na noite, vem na imagem. Agora, presta atenção. O objetivo não é você começar a desconfiar de tudo. O objetivo é você aprender a respeitar o sinal quando ele vem com clareza, repetição e sentido. Aqui, eu preciso te dar uma base rápida, porque isso muda tudo. Quando seu sistema nervoso está em alerta constante, seu cérebro dorme, mas não descansa. Você acorda cansado, você sonha com perseguição, você sonha com queda, você sonha com descontrole. E muitas pessoas chamam isso de mensagem espiritual, quando na verdade é o corpo pedindo socorro. Na prática, existem 3 combustíveis que pioram sonhos perturbadores: tela e estímulo até tarde, cafeína ou comida pesada perto do sono e estresse não descarregado. E se você soma isso com medo e interpretação apressada, você cria um ciclo. O sonho assusta, você acorda tenso, você dorme pior, o sonho vem mais forte e a vida vira uma espiral. Espiritualidade madura começa com um ato humilde, cuidar do básico. Porque às vezes o que você chama de ataque é sobrecarga. E às vezes o que você chama de falta de fé é exaustão. Agora, com isso em mente, deixa eu te contar outra história. Um rapaz sonhou com o pai sentado numa cadeira de hospital. No sonho, não havia sangue, não havia cena dramática, não havia filme, havia silêncio. Havia um peso, havia uma frase que parecia pequena demais, mas por dentro parecia grande. Vai ver ele. Ele acordou e tentou explicar. Foi só impressão. Só que ao longo do dia, aquilo não saía. A mente esquecia, mas o corpo lembrava. A sensação insistia. E à noite, quando tudo ficou quieto, ele percebeu que não era medo, era direção. Era como se algo dissesse: não complica, vai. Ele foi. Chegou na casa do pai e encontrou o pai pálido, dizendo que não era nada, tentando parecer forte. Ele insistiu, levou-o ao hospital. E ali descobriram um problema que poderia ter piorado se fosse ignorado. O sonho não foi prever o futuro como espetáculo. O sonho foi um empurrão para a atenção e responsabilidade. E isso é muito bíblico, porque na Bíblia, a direção de Deus muitas vezes não vem como filme, vem como passo simples. Samuel, ainda menino, ouve uma voz no silêncio da noite. Ele não entende tudo. Ele aprende a responder. Fala porque o teu servo ouve. Nem sempre a pergunta é: o que vai acontecer? Muitas vezes a pergunta é: o que eu preciso fazer agora? Uma pessoa começou a sonhar repetidamente com água suja invadindo a casa. Às vezes vinha pela porta, às vezes vinha pelo ralo, às vezes vinha do teto. E em todas as versões havia o mesmo sentimento: luta, cansaço, desespero silencioso. Ela acordava e dizia para si mesma: está tudo bem. Durante o dia funcionava, trabalhava, respondia mensagens, ria quando precisava. Mas por dentro estava engolindo raiva, medo, frustração e uma sobrecarga que ninguém via. Meses se passaram até que uma coisa ficou clara: a água suja era o emocional transbordando. Não era um inimigo externo, era um acúmulo interno. Quando ela decidiu fazer mudanças práticas, reduzir estímulos, dormir melhor, conversar com honestidade, impor limites, os sonhos começaram a mudar. A água foi clareando, a casa foi ficando firme. E aqui está a parte mais importante. Esse sonho teria se concretizado de qualquer jeito. Se ela ignorasse, ele se concretizaria como crise. Se ela escutasse, ele se concretizaria como cura. Na Bíblia, existe um princípio muito parecido. Aquilo que você esconde cresce no escuro. A luz não é para te humilhar, a luz é para te curar.
Agora, deixa eu te levar para a Bíblia de um jeito simples e vivo. José sonha ainda jovem, e os sonhos dele criam conflito. Mais tarde, já no Egito, ele não vive de sonho adolescente. Ele aprende responsabilidade, sofre injustiça, amadurece. Então, quando o Egito sonha através do faraó, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, José não interpreta com teatralidade. Ele interpreta com sobriedade. E mais do que interpretar, ele propõe ação, armazenar, preparar, organizar. Percebe a diferença? O sonho não vira espetáculo, ele vira prudência. O sonho não vira medo, ele vira planejamento. O sonho não vira superstição, ele vira sabedoria aplicada. Daniel é outro exemplo. Nabucodonosor sonha e fica perturbado. Daniel não chega com arrogância nem com pânico. Ele busca Deus, discerne e responde com firmeza. Isso é muito importante para o nosso tema. Na Bíblia, o sonho pode ser mensagem, mas a marca do verdadeiro discernimento é o que ele produz. Mais verdade, mais humildade, mais responsabilidade, mais paz por dentro. Se o que você chama de mensagem te deixa caótico, agressivo, paranoico, acusando todo mundo, isso não é maturidade espiritual. E Deus não te chama para perder o eixo. Deus te chama para voltar ao eixo. Uma mulher sonhou com uma amiga que não via há anos. No sonho, elas estavam numa rua específica, com uma padaria na esquina. E havia um sentimento de saudade misturado com urgência, como se o tempo estivesse pedindo passagem. Ela acordou, pensou na amiga e o dia seguiu. Uma semana depois, por acaso, ela passou naquela rua e viu a amiga saindo da padaria. O coração reconheceu antes da mente terminar de explicar. Pode ser coincidência, claro, mas também pode ser que o cérebro tenha captado pistas em silêncio. Um nome visto, uma lembrança acordada, um mapa interno. E pode ser também que a alma tenha sentido o fio de uma história que precisava ser retomada. O sonho ali não foi previsão, o sonho foi ensaio do coração. Foi preparação para um encontro que, se viesse do nada, talvez não tivesse o mesmo peso. E isso é espiritualidade prática. Reconhecer que muitas vezes Deus prepara por dentro antes de mover por fora. Se você quer viver isso com maturidade, você precisa de uma regra simples. Sonho não manda em você, ele te convida. E para aceitar o convite sem virar refém, você precisa cuidar de 2 portas. A porta do corpo. Rotina de sono, menos estímulo, luz mais baixa à noite, respiração simples, comida mais leve, cafeína mais cedo. Isso não é falta de espiritualidade, isso é sabedoria. A porta do espírito. Oração curta e sincera, leitura que te centra, silêncio e principalmente uma postura. Se há algo aqui que vem de Deus, traz clareza. Se há algo aqui que é ruído, traz descanso. Quando o corpo está em guerra, a mente inventa monstros. Quando a mente está em medo, o espírito perde espaço. E quando o espírito perde espaço, a vida vira ruído. Agora eu vou te dar um protocolo simples para usar sempre que um sonho mexer com você. Primeiro, escreva o sonho em 5 linhas, sem enfeitar. Não é para virar romance, é para virar clareza. Segundo, nomeie a emoção principal: medo, paz, saudade, alerta, culpa, coragem. A emoção é a cor da mensagem. Terceiro, passe pelos 3 filtros. Isso me organiza ou me desorganiza? Isso se repete? Isso me chama para vida ou para medo? Quarto, faça uma ação pequena em 24 horas. Uma ligação, uma conversa, um limite, uma revisão de rota, uma decisão prudente, uma oração, uma mudança na noite. Porque sonho sem ação vira ansiedade, e ação sem discernimento vira impulso. Deus não precisa gritar para guiar. Às vezes ele sussurra. E o sonho é esse sussurro, atravessando o barulho do dia. Mas a maturidade é essa: não transformar sonho em espetáculo. E também não tratar sonho como lixo. Tratar sonho como convite para a presença, para a verdade, para cuidado. Antes de dormir hoje, se você quiser, fala baixo. Sem teatro, sem medo. Senhor, eu não quero sinais para alimentar meu pânico. Eu quero clareza para viver a verdade. Se houver algo que eu precise ver, mostra com paz.
Se houver algo que eu precise soltar, me dá descanso. E que eu durma protegido inteiro no teu cuidado. E descansa, porque quando a alma descansa, até a noite vira caminho.